Deus colocou no meu coração para essa noite uma palavra para que nós possamos aprender a investir nas raízes. Deus quer derramar sobre nós, Deus tem derramado sobre nós, mas nós jamais vamos suportar tudo aquilo que Deus tem derramado e ainda há de derramar, se nós não tivermos raízes profundas nele. E o texto de Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 6 e verso de número 7, o apóstolo Paulo apresenta essa mesma preocupação com os cristãos de Colossenses, dizendo, Colossenses capítulo 2, verso 6, que diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Como, gente? Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Vou ler na outra versão que diz: como pois recebeste, verso 6, o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. O que diz o verso 7? Enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Nós já oramos e pedimos ao Senhor que ministre ao nosso coração, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Enraizados em Cristo. Deus não pode dar frutos para árvores que não tenham raízes, ou Deus não pode dar frutos abundantes para árvores que têm raízes frágeis. Às vezes nós sempre nos apresentamos querendo ser instrumentos de Deus, usados por Deus, para que Deus venha fazer com que os frutos dele sejam gerados em nós, mas ele nos chama para olhar para as raízes, porque se houver uma abundância de frutos e as raízes forem frágeis, a árvore não ficará de pé, ela não suportará. Colossenses 2, versos 6 e 7, fala que vocês que receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue, prossiga a viver nele, enraizado, edificado, firmado. Diga comigo: enraizados, edificados e firmados. Olha só, diga para a pessoa que está do seu lado: invista nas suas raízes. Queridos, uma coisa pontual que nós precisamos entender é que a caminhada cristã, a caminhada com Cristo, ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona, uma corrida de 100 metros. Nós temos aqui o presbítero Vinícius, que é um atleta aí, né, um corredor mesmo, maratonista, e pode afirmar com toda a propriedade, uma corrida de 100 metros, um percurso pequeno, é uma corrida de explosão e que para. A pessoa dá aquela explosão de energia e para. Mas a caminhada cristã não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Ela precisa ser gradativamente, constantemente ali investida durante todo o processo. Não só é uma explosão de um momento, mas ela precisa ser acompanhada e nutrida por toda a caminhada. Então deve haver um processo na caminhada cristã, um processo crescente, um processo gradativo e um processo ininterrupto. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, e você pode afirmar, talvez ao olhar ao seu redor, no seu contexto de vida, as pessoas que te cercam, que muitas pessoas começam bem a corrida da fé, mas nem sempre terminam essa mesma caminhada bem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para que a gente possa certificar disso com maior propriedade. Quem aqui conhece pelo menos uma pessoa que já foi muito, você conhece, ou você conviveu, você sabe de uma pessoa, já foi uma pessoa muito firme ali, no sentido de presente da igreja, quem sabe já até serviu na casa do Senhor, mas hoje está longe dos caminhos de Deus, está completamente frio na fé. Quem conhece pelo menos uma pessoa, levanta a mão, assim bem alto. Olha aí, olha ao seu redor. Praticamente 100%. 100% dos que estão aqui conhecem pessoas que já viveram uma caminhada cristã, afogueada ali na caminhada, mas se perderam, se esfriaram no percurso. São pessoas que se assentaram numa cadeira como você está.
São pessoas que cantaram e que muitas vezes com lágrimas, como nós derramamos no louvor, também assim o fizeram. São pessoas que ouviram muitas das ministrações, mas que infelizmente se perderam durante o projeto. Por quê? Porque eu entendo que muitas pessoas não estão investindo nas raízes. Nós precisamos investir, nós precisamos cultivar raízes profundas. Nós precisamos cultivar raízes inabaláveis em Cristo. E assim nós tornaremos discípulos que não apenas começam bem, mas terminam melhor ainda. Eu quero declarar isso sobre a sua vida e sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Como nós declaramos aqui nesse altar, você e a sua casa vão começar bem e vão terminar melhor ainda, com frutos abundantes e raízes profundas do reino de Deus. Se você crê, diz amém. Que essa maldição de crentes desviados e que a nossa cidade carrega, nós repreendemos sobre vidas nessa noite em nome de Jesus. Nós vemos isso no percurso da palavra de Deus. Quantos homens como Sansão que começaram bem, mas não prosseguiram bem. Homens como Saul que começaram bem, escolhidos por Deus, mas não completaram bem. Homens como Judas, que andaram coladinho com Jesus, que viram milagres, que participou, muitos, ali daquela caminhada de 2 a 2, vendo demônios pessoas endemoniadas sendo libertas, pessoas sendo curadas, mas que não permaneceram. Muitas pessoas que começaram bem, e nós precisamos olhar para o nosso coração, porque a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, se cuide, para que não caia. Querido, nós não estamos numa colônia de férias, a gente diz isso. A vida cristã não é uma colônia de férias, ela é um campo de batalha. Nessa viagem que nós fizemos essa semana passada, quando tivemos a oportunidade de estar em Carolina do Norte, lá em Charlotte, onde é a residência de Billy Graham, eu saí daquele memorial. Tem um memorial lá do Billy Graham, onde você passa cerca de 1h30, mais ou menos, andando por vários ambientes desse local, que foi construído onde ele nasceu e onde ele foi sepultado. Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história da humanidade. O estádio o estádio do Maracanã nunca teve tantas pessoas reunidas. O maior público que o Maracanã já recebeu foi quando Billy Graham esteve no Brasil para falar do Evangelho. Um homem os biógrafos falam que cerca de 2,5 milhões de pessoas foram à frente em suas cruzadas, aceitando Jesus, entregando a sua vida. 2,5 milhões, um homem carregando uma palavra. E esse homem se converteu aos 16 anos. E eu sei que quando a experiência que eu vivi ao passar ali e ouvir aquela história do que Deus foi fazendo através de um homem, o que Deus pode fazer através de uma vida consagrada a Ele, é que esse homem morreu aos 99 anos, frutificando, íntegro no reino de Deus. Um homem que começou bem, terminou bem. Um homem que tenha raízes profundas em Deus. Um legado para a nossa geração, pai de 5 filhos. Onde todos os seus filhos servem ao Senhor. 2 deles se tornaram evangelistas como ele. E eu saí dali em lágrimas. Lá tem um jardim de oração depois. Um homem que foi conselheiro de 11 presidentes dos Estados Unidos. E eu fui orar ali com o coração tomado de temor, de gratidão a Deus pela vida daquele homem de Deus, em ver que é possível. E que existe nessa geração, mesmo que muitos distorçam, muitos se perdem no caminho e vergonham o Evangelho, homens íntegros, homens que começam bem, que honram o Senhor até o último dia da sua vida, em nome de Jesus. E nós declaramos sobre esse altar, nós declaramos sobre nós, que assim nós seremos até o último dia. Gente, essa é uma das minhas maiores orações, as minhas principais orações. Senhor, o que eu quero é que até o último dia da minha vida, o Teu nome seja anunciado e glorificado, porque nós nascemos para Ele, nós vivemos para Ele. Para isso, nós precisamos investir nas nossas raízes. Nós precisamos investir nas nossas
raízes. E esse texto, o apóstolo Paulo, ele é claro em dizer: vocês que receberam a Jesus Cristo, o Senhor, continue a viver nele. Continue, prossigam, enraizados, edificados, firmados. O que Paulo está nos chamando, como ele fala em Corinto, é para a gente poder deixar de ser menino na fé. Menino que é levado, como o apóstolo Paulo diz, é levado para de um lado e para o outro por todo vento de doutrina. É menino, gente. Eu estava rindo esses dias da Helena, que a Helena chorando, aí aquela pirraça, aquele negócio de inconformada ali com uma situação. Falei, meu Deus do céu, chorando. Aí surgiu um negocinho, eu falei de um passarinho, não sei o que, de repente parou o choro. Já mudou, já ficou alegre, né? Já mudou. Menino que é inconstante. Menino que se pega, se eu pegar a Helena aqui, eu levo ela para onde eu quiser. Pego a Helena, eu levo no shopping, é inconstante, é levado por todo vento de doutrina. Então nós precisamos criar raízes. Valadares precisa criar raízes. Os cristãos de Valadares precisam criar raízes onde Deus os planta. Porque não tem como uma planta arrancada aqui, arrancada acolá, ali, dar frutos ou suportar frutos. Então, nós olhamos para esse texto e Paulo, vocês tiveram um encontro com Cristo, mas isso não basta. Vocês precisam prosseguir, continuar a viver nele, e a viver nele de forma enraizada, edificada, firmada e transbordante. Alguns pontos importantes para que nós possamos investir nas nossas raízes, para que esse estigma maligno de começar bem, de interromper a caminhada, de se esfriar, de se perder, uma juventude que muitas vezes se perde, em nome de Jesus, eu tenho dito isso e repito mais uma vez, não serão mais nós, não seremos nós que teremos medo de enviar os nossos filhos para escolas seculares ou para as faculdades com medo deles se perder. Vão ser as escolas, vão ser os ambientes que vão ter medo, porque aonde a luz chega, as trevas se dissipam, porque o Senhor está levantando uma geração de cristãos, de jovens, de homens e mulheres que têm raízes dele, e não são ventos de doutrina, não são ventos de perversidade que vão arrancá-los do Senhor. Alguns pontos importantes. A gente precisa entender para que a gente invista nas raízes. Eu aprendo com o apóstolo Paulo que esse enraizamento, ele é gradativo e nunca instantâneo. Diga comigo assim: raízes são criadas gradativamente e nunca instantaneamente. Vamos lá? E nunca instantaneamente. O texto diz, portanto, assim como vocês receberam a Cristo, é um ato ali, você recebe a Cristo de forma automática, você é transportado do império das trevas para o reino da maravilhosa luz. Continuem a viver nele, continuem. Então eu entreguei a vida a Cristo, eu não chego de imediato à plenitude, à perfeição. Eu recebi talvez ali uma experiência com Deus, a plenitude do batismo com o Espírito Santo, e está tudo bem. Não, se você recebeu algo, você precisa nutrir diariamente. É a canção que o Lázaro cantou. É você acordar apaixonado, é você à tarde, de noite, de madrugada, acordar pensando nele. Esse processo precisa ser um processo gradual, um processo constante. Ele não é um processo apenas automático. Não, nós recebemos e nós vivenciamos uma manhã de manifestação da presença de Deus. Não, o Senhor me abençoou, o Senhor derramou algo sobre mim, o Senhor liberou uma palavra, ou seja num acampamento, ou seja numa conferência, isso basta. Não, se eu e você não nutrirmos isso, continuar nutrindo isso, essa chama se apaga. Você pode acender qualquer fogueira, por maior que seja o atear do fogo, a altura do fogo, se não for nutrida, ela não permanece acesa. Então essa questão de você vir à igreja, e você que receber esse atear da presença de Deus, do fogo do Espírito, da glória de Deus, de uma palavra liberada, isso é maravilhoso, mas a sua segunda-feira precisa ser encontrada no secreto.
A sua terça-feira, você e eu precisamos estar no secreto. A nossa quarta-feira, a gente precisa estar no secreto. A nossa quinta-feira, a gente precisa estar no secreto. A nossa sexta-feira, a gente precisa estar no secreto, porque o teu Pai em secreto te recompensará. Continue gradativamente a viver nele. Quando, pastor, eu vou parar de investir no meu crescimento espiritual? Quando? Quem pode me dizer? Quando que a gente para, gente? Só na eternidade. E a Bíblia é clara em nos mostrar sobre isso. Por exemplo, Efésios 4:3 diz assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O processo, diga comigo, o processo só será completo na eternidade. Diga comigo, o processo só será completo na eternidade. Então, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, vigiar, orar, jejuar, buscar a face dele, precisa ser diário. A gente precisa queimar em Deus todos os nossos dias, em todos os segundos. Quer comais, quer bebais, ou seja, quer façais qualquer outra coisa, desde as triviais as mais importantes, desde as cotidianas as mais pontuais, fazei e vivei tudo para a glória de Deus. Gradativo, não é automático. Se você ler Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O verbo no grego justamente fala sobre esse gerúndio, esse enchimento constante. O encher do Espírito Santo não é um ato, é um processo. Você recebe algo de Deus, mas você precisa processar, você precisa no processo, melhor dizendo, investir nisso. O nosso tempo, o nosso foco, o nosso coração, crescer nele. Uma das coisas que a gente precisa trazer, que eu quero trazer como aplicabilidade desse processo gradativo de investir em Deus, é por não estarmos numa colônia de férias, mas num campo de batalha, é entender que nós não podemos baixar a guarda em momento algum. Não tem momento algum eu posso ali baixar a guarda dos meus pensamentos, daquilo que eu vejo, daquilo que eu falo, dos ambientes que eu convivo. Eu não posso baixar a guarda. Eu preciso nesse processo investir num crescimento em Deus. A Bíblia diz crescer, Efésios capítulo 4 diz assim, crescei em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Eu preciso investir um crescimento em todas as áreas. Olha que 1 João 3, verso 2, a parte B diz, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, quando nós nos tornaremos plenamente como Jesus? Quando Ele se manifestar. Mas enquanto isso, nós precisamos investir no nosso crescimento. Gente, a vida cristã é simples. Eu estava ouvindo lá nesse memorial do Billy Graham, as pregações. As pregações, eles passam vários trechos das pregações. Tem uma vez que o Billy Graham pregou, esqueci, foi na Índia. Eu sei que teve um público de 1.100.000 pessoas. 1.100.000 pessoas reunidas numa nação para ouvir. E a mensagem, tem até em uma das partes que a gente vai no memorial que está lá, é a cruz. A cruz é o único caminho. O Evangelho é simples. O Evangelho é vida diária com Deus. Uma vida de crescimento, leitura da palavra. Sim, todos os dias. É se alimentar desse pão fresco a cada dia. É vida de oração simples. É isso que vai fazendo com que as nossas raízes sejam fortalecidas. É uma vida de santificação, sim. Onde eu vou vigiar aquilo que eu estou vendo. O pastor Ricardo Robortella pregou nessa manhã, nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos.
Diga, eu me torno aquilo que eu contemplo. E você vai ver uma geração tão promíscua por causa de quê? Por causa daquilo que contempla. As pessoas são dominadas por pornografia, é o que elas estão contemplando, é o que tem dominado as mentes delas. As conversas das pessoas que são dominadas por pornografia são conversas pervertidas, conversas pornográficas. Nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Então, por isso que o salmista nos diz que a gente precisa meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. De dia e de noite. Josué, você está assumindo a missão. Medite também na lei do Senhor de dia e de noite, para que você seja bem sucedido. Quer ser bem sucedido? Dia e noite. É viver nele. Não existe algo secular para quem teve um encontro com Deus. Tudo se torna sagrado. Tem gente que faz a vida de forma compartilhada, ou compartimentada, melhor dizendo, como uma vez eu preguei aqui. Age de uma forma no trabalho, na igreja é um vocabulário, no trabalho é outro. Na igreja é um vocabulário, na faculdade é outro. Chega disso, você nasceu para viver todos os dias para a glória de Deus. Isso é a geração que tem raízes. Chega das pessoas chegarem perto de nós e não encontrar frutos, porque Deus não está dando fruto para quem não tem raízes firmes. Você e eu não tivermos raízes firmes, os frutos jamais se tornarão uma realidade para a nossa vida. Invista, irmãos. Invista nas coisas simples. Invista, continue. O apóstolo Paulo diz aqui, continue a viver nele. Separe tempo com Deus. É difícil, porque existe uma batalha espiritual. E eu sempre digo, o diabo não vai chegar com tridente, urrando, como se fosse aqueles capetões de filme. Porque ele sabe que se você fizer isso, você vai orar na hora, você fica crente na hora. Não aconteceu lá, né, irmão, lá no EBD. Os irmãos, quando manifestou lá uma pessoa lá endemoniada, lá com a irmã Beth e a Lu, lá no final do EBD. Nossa, tinha até adolescente lá na hora, junior, que tudo com Jesus e começa a falar até em línguas. Nossa, irmão, o menino recebeu o dom ali agora. Não é verdade? Fica crente rapidinho. Então, muitas vezes ele vai chegar furtando o nosso tempo no celular. Estou falando de coisas básicas. Porque se você quer nutrir de uma árvore, se você quer nutrir uma árvore grande, você não precisa de coisas mirabolantes. Precisa regar com água. Você precisa de coisas básicas que estão sendo negligenciadas, e são elas que firmam os nossos passos em Deus. Cuidado com os seus relacionamentos. É o gradativo, é continuar vivendo nele, é nisso. Diga comigo, os relacionamentos não são neutros. Os relacionamentos não são neutros, gente. Ou vai te aproximar ou vai te afastar. Isso é bíblico. Isso até minha mãe sempre falou essas frases que anda com... esqueci o negócio. Que anda com pouco farelo, come. E na Bíblia, fala que quem anda com sábio se tornará. Porque os relacionamentos não são neutros. Você deve conviver com todo mundo, inclusive amar todos. Inclusive amar os seus inimigos. Mas você deve se conectar em proximidade com quem tem o mesmo propósito de Deus na vida, que carrega esse propósito do céu. Porque os relacionamentos não são neutros. Ou vão te aproximar, ou vão te afastar. Ou vão te jogar para cima, ou vão te matar. Você tem que andar com Caleb, Josué. Você tem que andar com quem está alinhado no mesmo propósito. Esse é o processo, por isso que Paulo fala, continua a viver nele. E viver, o cultivar das raízes, é o dia a dia, gente. As irmãs que cuidam de planta aí, sabe. Lógico que existem vários tipos de planta, mas você precisa ali num cuidar diário. Ou constante. Então diga comigo assim, o enraizamento é gradativo.
e nunca instantâneo. Diga comigo assim: raízes são fortalecidas. Raízes são fortalecidas com disciplina e nunca desleixo. Eu achei interessante que o verso anterior diz assim, Colossenses 2:5b: alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Eu estava vendo essas duas palavras, ordem e firmeza. Um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe diz que essas palavras são de um vocabulário militar que Paulo usa, ordem e firmeza em Cristo. É um vocabulário militar, ou seja, uma das características muito fortes no militarismo é justamente a disciplina. Eu estudei um tempo no Colégio Tiradentes, nem como militar fui, mas na época que eu estudei no Colégio Tiradentes, a disciplina era algo assim inegociável. Pezinho do cabelo, não fez o pezinho do cabelo, volta, não vai entrar para a sala. Professor entrou, diretor entrou, todo mundo de pé, camisa para dentro, horário, é horário. Meu sobrinho, o Daniel, entrou no exército agora recentemente, ele compartilhando, a disciplina é rigorosíssima, rigorosíssima. Aí quando a gente vai tratar das coisas de Deus, as pessoas tratam de forma o quê? Desleixada. Paulo diz, tem que ter ordem, tem que ter disciplina. A gente precisa, mais uma vez eu digo, cultivar essas disciplinas espirituais, senão nós não ficaremos de pé. Quando que Pedro negou Jesus? Quando ele começou, você pode olhar, a andar Jesus e ver Jesus de longe, quando ele se distanciou dele. Nós precisamos caminhar de perto, nós precisamos tornar isso uma realidade, fazer da nossa vida espiritual que nós temos zelo. Às vezes nós tratamos as coisas de Deus de forma desleixada, e a Bíblia diz que isso atrai maldição sobre a nossa vida, porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E às vezes nós tratamos as disciplinas espirituais de forma relaxada. Isso interfere diretamente nas raízes que eu estou cultivando. Josué que está tocando, pode vir aqui, Josué, que nós vamos caminhar para o encerramento. Terceiro e último critério, ponto, que nós aprendemos sobre investir nas raízes. Primeiro, entender que é gradativo, não é algo que eu recebi em Deus e eu abandono durante a semana. Segundo, é entender que precisa ter disciplina, um cuidado constante. Eu não posso tratar aquilo que eu recebo com desleixo, seja num dom que Deus me deu, seja no ministério que Deus me deu, ou seja nas disciplinas espirituais. Eu preciso ser criterioso com aquilo que Deus me confiou. E o terceiro que me chamou a atenção em Colossenses 2:6, que diz assim, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. O texto destaca, receberam a Cristo Jesus o Senhor. Sabe quando raízes espirituais, elas acontecem de forma, quando nós recebemos Cristo não apenas como Salvador, mas também como Senhor. Porque salvação, receber Cristo como Salvador, isso nos faz menção à libertação. Nós somos libertos do império das trevas. Mas quando nós recebemos a Cristo como Senhor, isso fala de obediência. O texto está dizendo, vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor. Então a conversão genuína, ela se revela por meio de uma obediência inegociável. A conversão genuína, ela se revela por meio de uma obediência inegociável. O que Deus está mandando você fazer e você não está obedecendo? O que Deus está mandando você parar de ver? Parar de conversar? O que Deus está falando com você? Parar de se comportar, tratar dentro de casa, que Deus tem falado com você e você não tem obedecido. Não há como criar raízes profundas sem
A obediência, receber Cristo não apenas como Salvador, mas como Senhor. O que governa a minha vida não é o meu temperamento, é o Espírito Santo, é o Senhor. O que governa a minha vida não é o que os meus pais ensinaram, a não ser que isso seja alinhado à vontade do Senhor. Tem pessoas que são governadas pelas emoções e não pelos princípios da palavra. O que tem governado seu casamento? São as suas emoções do momento? Ou é o princípio da palavra? É o que você acha ou o que Deus diz? O que tem governado as suas conversas, as minhas conversas? O que tem governado o nosso tempo são as nossas desculpas. Ou é aquilo que Deus tem falado com a gente? Quantas vezes Deus fala conosco num culto? Deus ministra direções no nosso coração, mas nós, com as nossas desculpas, arrumamos tantas coisas, mas não nos submetemos àquilo que Deus nos falou. Eu estava observando e estudando, que é interessante que Jesus é apresentado, preste atenção, como Salvador no Novo Testamento 22 vezes. Jesus é apresentado no Novo Testamento como Salvador 22 vezes. Mas Ele é apresentado como Senhor 650 vezes. Porque muita gente tem um encontro com o Salvador, mas não se submete ao seu senhorio. 650 vezes. Cristo o Senhor, Cristo o Senhor, Cristo o Senhor. Se nós quisermos criar raízes inabaláveis, para começarmos bem e terminarmos a nossa trajetória, melhor ainda, frutificando, nós precisamos alinhar a nossa vida, não ao que o nosso coração está dizendo, não apenas ao que o nosso temperamento diz. Mas eu sou assim, eu fui criado assim, a minha família foi assim. Pare de colocar desculpa nos seus traumas, pare de colocar desculpa no seu temperamento. Comece a se mover, comece a se comportar, comece a falar, comece a decidir, comece a abrir mão daquilo que Deus e a sua palavra te dá ordem para fazer. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Tem alguma coisa no seu casamento que precisa ser realinhada à palavra? Tem alguma coisa na criação dos seus filhos que precisa ser realinhada à palavra? Tem algum relacionamento que você está tendo que precisa ser realinhado à palavra? Tem alguma coisa que você está vendo, que você está gastando seu tempo e precisa ser realinhada à palavra? Isso é criar raízes profundas. Estava orando hoje de manhã mais uma vez, aquela palavra que Deus liberou, uma certa feita aqui nesse altar. Jesus, faça um realinhamento fino no meu coração, sobre os nossos corações, a ponto de que até mesmo as minhas intenções, por melhores que sejam, precisam sobretudo estar alinhado à vontade do Senhor. Porque eu posso fazer algo bom, mas fazer algo com a motivação ruim, e o Senhor rejeita, porque não se trata apenas daquilo que eu faço, mas como eu faço aquilo que eu faço. Porque eu posso dar esmola, mas se eu der uma esmola, se eu ajudar um próximo, mas com desejo de ser visto pelas pessoas, ovacionado pelas pessoas, já era, você já recebeu da terra, não vai receber do céu. Eu posso fazer coisas boas com motivações ruins. Eu posso orar como muitos fariseus oraram, e Jesus orou, e Jesus contou com uma parábola do publicano e fariseu. Um homem que orava como o outro estava orando, só que um orou para poder ser visto. Os dois estavam orando, fazendo coisa boa, mas fazendo com motivação ruim. O Senhor quer fazer um alinhamento fino no nosso coração, até as nossas motivações, as inclinações. Ou por que eu estou postando o que eu estou postando? Por que eu estou falando o que eu estou falando? Por que eu estou fazendo? Por que eu estou servindo? Qual que é a motivação do meu coração? Porque isso pode definir a realidade das raízes que eu estou cultivando em Deus. Eu recebo a Cristo não só como Salvador, mas como Senhor da minha história. Já não vivo mais eu,
É Cristo que vive em mim. Eu não sou escravo do mundo, eu não sou escravo do medo, como nós cantamos. Nós somos escravos de Cristo. Nós nascemos para Ele, para servir. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele está sentado no alto e sublime trono, governando todas as coisas. E por fim, disciplina. Diga comigo, gradativo. Diga comigo, disciplina. Diga comigo, Senhor. Guarde essas palavras. Eu tenho observado, e eu quero finalizar com esses três considerações, 3 pontos. 3, para didaticamente ficar mais fácil da gente lembrar, eu coloquei como 3 P's do processo de cultivar as raízes profundas em Deus. O que Deus usa para o nosso crescimento nele? Primeira coisa, que Deus usa a palavra. Uma forma de nós termos raiz, investirmos nas nossas raízes e aprofundar as nossas raízes é através da palavra. No processo de nós nos tornarmos parecidos com Jesus, Deus usa a sua palavra. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Todas as vezes que eu leio a palavra de Deus com devoção, não por uma mera obrigação religiosa, não ler por ler, mas ler para ouvir Deus. Todas as vezes que eu leio a palavra com devoção, nós somos moldados por ela. Quem faz devocional constante sabe disso. Você vai ouvindo, você vai lendo, você vai meditando nessa palavra, e Deus vai falando com você através da palavra. Você fala, meu Deus, olha o que eu preciso. Porque a palavra, ela nos molda. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: a Bíblia é o único livro cujo autor está presente no momento da leitura. Se você adquirir o livro do pastor Ricardo Robotella hoje, você vai ler, ele vai estar lá fazendo o trabalho dele, você vai interpretar ali nos seus achismos, você vai lendo ali. Maravilha. Mas a Bíblia não, você lê, o autor está perto, o Espírito Santo, ministrando o seu coração, lapidando o seu coração, incendiando o seu coração, enchendo o seu coração de paz, de alegria. É a palavra de Deus. Raízes profundas. O primeiro P é que Deus usa a sua palavra. Se eu não leio a palavra, se eu leio a palavra só num domingo à noite, eu nunca serei forjado e nunca terei raízes profundas. O que você está lendo? O que você está lendo? Porque a palavra revela o Cristo que é o Senhor. Enquanto o Antigo Testamento aponta para Cristo, o Novo Testamento, ele viu a Cristo. João, um dos homens chamado Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, ele diz assim: não conhecer as Escrituras é não conhecer a Cristo. Porque Ele é o Verbo que se tornou carne. A história da humanidade, a história, a revelação de Deus está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é diferente de qualquer outra palavra. Ela é a voz de Deus para o coração humano. Como diz Hebreus 4:12, que nós conhecemos, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é diferente de qualquer livro. Ela é eficaz, ela transforma. A palavra de Deus é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, ou seja, aquilo que é indivisível aos olhos humanos, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração do homem. É o poder da palavra de Deus. Ouvir a palavra é o que gera fé no nosso coração. Ver milagres é maravilhoso, mas o que produz uma fé no nosso coração é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Tem uma frase de muitos que diz assim: a Bíblia não foi nos dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Não foi te dada para você se tornar apenas com luz na mente, mas foi para trazer fogo no seu coração. É para moldar o nosso coração. Muitos livros informam, mas a palavra de Deus, ela transforma. Porque muito mais do que elevar o nosso conhecimento, a palavra de Deus visa moldar o nosso caráter. Muito mais
mais do que aumentar o meu conhecimento, ela visa elevar o nosso caráter. Se você lê histórias, você lê a história do cristianismo, você vai ver homens como Agostinho de Hipona, o homem do século IV, que vivia uma vida perversa. E esse homem, de repente, um dia no jardim, ouviu uma voz dizendo: toma e lê. E ele pega a palavra e lê um texto de Romanos, e a partir dali, sem nenhum pregador por perto, a própria palavra, unicamente a palavra poderosa, através do Espírito Santo, aquele homem tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada, os seus pecados, a sua vida regressa, é abandonado e se torna um dos maiores teólogos do século. O poder da palavra, o poder da palavra. Nós recebemos uma vez na nossa igreja, nos 2 anos de vida da igreja, o Chris Duran, que compartilhou que ele encontrou a sua conversão. Aconteceu quando ele estava no hotel e ele encontrou a Bíblia lá, e ali ele lendo a Bíblia sem ninguém por perto, ele teve um encontro com Jesus. Uma vez a gente estava no discipulado dos pastores, na conversa dos pastores, no momento do nosso encontro, e o pastor, cada um compartilhando sobre a sua conversão, e o pastor Edilson compartilhou a conversão dele quando ele estava nos Estados Unidos. E ele foi lá atender, ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Ele foi conseguir ali um emprego para começar a trabalhar. E o dono lá perguntou para ele se ele ajudava na igreja, alguma coisa, se ele participava da igreja. Ele falou: não, sim, diz ele que não fazia nada na igreja, não tinha nada disso. Mas para conseguir um emprego, ele foi concordando com o homem lá. Não tinha tido ainda um encontro com Jesus. E aquele homem deu para ele uma Bíblia em inglês. Vou te dar um presente, deu uma Bíblia para ele em inglês. Ele foi para casa e falou: preciso aprender o inglês. Vou aproveitar esse livro aqui para aprender inglês. E ali diz ele que foi lendo, foi traduzindo as palavras, porque ele estava estudando inglês, não, estudando a Bíblia, e de repente ele falou: a minha vida está errada, minha vida tem muita coisa que está errada, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha vida. E hoje é um pastor, um homem de Deus usado a palavra. Você pode aplaudir a Jesus pela palavra de Deus, pelo poder da palavra. Gente, está aí, ó, tudo isso gerado pela palavra. Está lá, às vezes, dentro da sua gaveta. Muitas vezes está lá parada, a gente não encontra tempo. Mas pela palavra, pescadores desconhecidos se tornaram pregadores fenomenais e homens exponenciais da história. Pela palavra, perseguidores do Evangelho, como o apóstolo Paulo, se tornaram missionários. Pela palavra, evangelistas, ou melhor dizendo, endemoniados, como aquele de Gadara, se tornaram evangelistas em Decápolis. Pela palavra, homens corruptos, talvez como Zaqueu, se tornou homens de caráter. É o poder da palavra de Deus que nos transforma e faz com que nós tenhamos raízes saudáveis, profundas. O quanto você tem lido da palavra? Deus usa a palavra. Segundo o P que Deus usa, e penúltimo, é que Deus usa as pessoas. Diga comigo: Deus usa a palavra e Deus usa pessoas. Gente, no processo de nos tornarmos parecidos com Jesus, no processo de nós termos raízes, Deus usa pessoas para nos fazer crescer espiritualmente. Pessoas que vão estar ali do nosso lado. Uma vez um certo pregador disse assim, ó: a maturidade espiritual não é uma busca individual solitária. Uma pessoa não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento, porque Deus usa pessoas. Você vai ver que os homens de Deus caminhavam lá de 2 a 2. Você vai ver que os homens de Deus se reuniam para orar no mesmo lugar, porque Deus usa pessoas para forjar em nós o seu caráter, para nos instruir. Por isso que eu volto a dizer, os relacionamentos não são neutros. Eu preciso orar, eu preciso me conectar com pessoas que estão orando mais, que estão buscando mais, porque Deus usa pessoas. Nós tivemos aqui, eu sempre digo, pastor Rodrigo Godoy, que você sabe que o Rodrigo Godoy é daquele jeito. Quem conhece o pastor Rodrigo Godoy aqui? Doidão, né? Aquele jeito doidão. Deus alcançou no mundo, ele era doidão. Quando ele converteu, ele se tornou doidão, e cada dia vai ficar mais doido, Jesus. E quando ele se converteu, já estava na igreja. Eu tinha por volta de 17, 18 anos, e ele se converteu. Nós fazíamos parte da primeira igreja juntos.
Mas a conversão dele é do mesmo jeito que ele é hoje, né? Hoje está ainda mais ainda. Mas aquele encontro com Jesus, vou fazer um propósito no monte, vou 1 ano, orar 1 ano todos os dias no monte. Falei, aí eu colei nele, estava lá caminhando na minha caminhada, fiquei amigo, Rodrigo. E aí eu comecei a crescer na fé. Eu falei, esse menino está orando mais do que eu, vou colar nele. E ali a nossa juventude foi marcada. Pastor Tiago faz parte, né? Pastor Tiago, pastor Caleb. A nossa juventude foi marcada por experiências tremendas, indescritíveis com Deus. Adolescência, Jaconias está aqui também. Cadê o Jacó? Está aí? Jaconias, né, Jacó? Quantas coisas nós vivemos em Deus. A gente se reunia para orar, a gente se reunia para falar da palavra, a gente se reunia para rir das coisas, para conversar, mas se conectando com pessoas do mesmo propósito. E como essas pessoas conectadas no mesmo propósito, a gente viveu tantas coisas lindas. Porque Deus usa pessoas. Avalie as suas conexões, avalie as suas proximidades. Quem está perto de você está te aproximando de Cristo, ou está te distanciando dele. E Deus usa pessoas até mesmo para forjar o nosso caráter, gente. Porque a gente olha, Senhor, me dá o domínio próprio. Como que vai acontecer? Senhor, me dá a paciência. Você acha que o Senhor vai pegar e fazer uma paciência? Ele vai fazer o quê? Orou? Vou colocar situações em que você vai ter a oportunidade, filho meu, de poder colocar em prática essa paciência que você está orando. No trânsito, no jogo de futebol, louvado seja Deus. Na conversa dentro de casa, marido e mulher, filho. Oportunidade, as pessoas são instrumentos de Deus para que as nossas raízes sejam saudáveis e profundas. E por último, diga comigo, Deus usa a palavra, Deus usa pessoas e Deus usa os problemas. Quais são os 3 P's, quem sabe? Palavra, pessoas. Mais uma vez, palavra, pessoas e problemas. Os problemas não vêm para nos matar, mas para forjar o nosso caráter. É quando nós estamos passando por momentos de crise, é que Deus está lapidando o nosso caráter. Não tem como eu ter fé diante de cenários em que está tudo diante da minha vista, porque a fé é certeza das coisas que não se veem. Os problemas, eu sempre digo essa frase, porque faz muito sentido para mim. Os problemas só se tornam problemas quando nós vemos os problemas como problema. Que a partir do momento que a gente passa a olhar para o problema como uma oportunidade de firmar as minhas raízes, vem um problema, a gente ora mais, sim ou não? Já fez mais bem do que mal. Sim ou não? Vem um problema, a gente está passando por um momento de luto ali, é um problema, uma dor terrível, mas a gente começa a valorizar uma percepção melhor de família, de quanto a gente precisa entregar a nossa vida para Deus, que nós estamos aqui nessa terra, mas a vida é passageira. Problemas são oportunidades de nos dar raízes saudáveis, raízes profundas. As crises, os Golias que aparecem na nossa vida são trampolins para acelerar processos da promessa de Deus sobre a nossa história. Às vezes você está vendo um problema como se, meu Deus, isso não é um problema, na verdade, isso aí é Deus querendo acelerar o processo, porque Ele precisa te amadurecer. Ele não pode te entregar sem primeiro você entender a realidade do deserto. No deserto você vai entender sobre dependência minha. Lá no Egito você tinha comida na mesa. No deserto entenda que eu sou o provedor da sua vida e não vou deixar faltar. No Egito sem Deus você não via milagres, mas no deserto com Deus é nuvem de noite, é nuvem de dia, é maná pela manhã, é rio que se abre, é água que brota da rocha. Eu quero declarar, homem e mulher de Deus que está aqui nessa noite, os seus problemas estão acelerando processos e promessas de Deus sobre a sua história, sobre a sua história. Se levante, eu quero convidar você para se colocar de pé nesse momento, e quero que você se levante, não apenas da sua cadeira, mas você se levante como homem e mulher de Deus, porque os seus testemunhos vão sarar vidas. O seu testemunho vai fazer com que pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus, através daquilo que Deus fez na sua vida. O Senhor está forjando o seu caráter para coisas maiores. Isso, José foi abandonado pelos irmãos, não está entendendo por quê? Deus
está dizendo para vidas: você não precisa entender, você precisa confiar. Você não precisa entender, você precisa obedecer. E deixa que o resto Deus vai conduzir e vai te surpreendendo. É Deus forjando as suas raízes. As suas raízes. Leia a palavra, raízes profundas. Leia a palavra, raízes profundas. Se conecte com pessoas que estão queimando em Deus, raízes profundas. Olhe para os problemas como acelerador de processos, raízes profundas. Nós iremos não apenas ter Jesus como Salvador, mas vamos continuar crescendo nele, frutificando nele. E eu quero declarar, levante a sua mão em nome de Jesus, sobre raízes profundas que Deus está criando. Eu quero declarar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pessoas estão entendendo, pessoas já estão vivendo essa realidade. Se prepare para um tempo de frutificação abundante. Jesus só está te preparando para colocar mais frutos. Só está te preparando para aumentar os frutos. Ele está limpando a árvore. Ele está limpando a árvore. Ele está limpando, por quê? Porque Ele quer que você dê mais frutos ainda. Oh Espírito Santo de Deus, você pode apresentar a sua vida agora diante do Senhor. Você pode apresentar aí o seu dia a dia diante do Senhor. Comece a dizer para Deus aquilo que essa palavra fez como sentido do céu para o seu coração. Comece a dizer para o Senhor: Senhor, o que eu preciso alinhar? Senhor, eu não quero começar a minha caminhada. Eu não quero começar a minha caminhada hoje e amanhã estar pisando nessa lama do mundo. E depois, ó Deus, estar, ó Deus, com os pés no altar. Mas o Senhor está lavando as suas vestes de uma vez por toda, porque a pressa da noiva está preparada. A pressa, o Senhor está às portas. A noiva, Ele não vai buscar uma prostituta, Ele vai buscar uma noiva preparada, uma noiva limpa, uma noiva alinhada. O que você precisa abandonar? Tenha Jesus não só como seu Salvador, mas como Senhor. Há vícios que você precisa abandonar. Mas eu gosto, mas eu sempre fiz. Minha família, seja quebrado esse estigma de maldição sobre a sua casa, sobre a sua geração, em nome de Jesus. Deus está te levantando dentro da sua família como uma árvore que vai frutificar, e eles vão alimentar de Cristo através daquilo que Deus está colocando em você. Você pode adorar o Senhor por um instante. O ministério de louvor vai ter a liberdade. Espírito Santo de Deus, tem pessoas aqui que o Senhor está falando ao seu coração. Jesus, o Senhor está falando daquilo que você precisa deixar e tem atrapalhado as suas raízes de serem profundas em Deus. O que você precisa renunciar para que você possa ter Jesus agora como Senhor de fato na sua vida. Abandone as suas melhores desculpas. Abandone as suas melhores desculpas. O Senhor tem pressa em trazer frutos abundantes. O Senhor tem pressa em fazer, Jesus, em lançar sobre ti frutos abundantes. Entenda, quem não dá fruto abundante, o Senhor diz que vai ser cortado. Oh meu Deus, quem não dá frutos, o Senhor diz, vão ser cortado. Um ramo que não dá fruto vai ser cortado. E o Senhor não dá fruto para quem não tem raízes. Então Deus está chamando você para cultivar as suas raízes, para que você não seja cortado. Como João Batista disse, o machado está sobre a raiz. Oh Espírito de Deus, levante uma igreja. Oh Deus, levante uma igreja e caminha, Deus. E caminha no Senhor todos os dias. Uma igreja que investe nas raízes. Que saudade. Que compromisso você precisa fazer com o Senhor agora? E decisões você precisa tomar no Senhor agora? Diga para Jesus, diga para Ele, diga para Ele. Viração do dia eu te encontrar e falava tudo do meu coração. Mas se você quiser fazer, tem pessoas que estão tomando decisões em Deus. Algumas decisões que você está tomando na sua vida pontuais. Deus está dizendo ao meu coração, existem algumas decisões para que você crie raízes nele. Você está tomando decisões pontuais de abandonar certas coisas. Você está tomando decisões pontuais em rumo a promessas. Eu quero
decisões. E você está tomando em Deus agora a deixar o seu lugar e vir aqui à frente, no nome de Jesus, com um gesto de se mover sobre essa decisão, sobre essa palavra. Eu não sei qual é a decisão, eu não sei, mas são decisões que vão te aproximar do propósito, decisões que vão te aproximar de Deus, e vão te aproximar da promessa, e vão te aproximar de um chamado. Começa a se lançar diante dele. Jardim da inocência, que saudade eu tenho do Espírito de Deus, intercessores, pode ficar à vontade para ir orando com esses irmãos. E agora, meu irmão, não perca esse ambiente, não perca essa palavra, ore sobre ela. Viração do dia, Deus usa pessoas. Quem que você precisa abandonar no sentido de tirar da sua proximidade? E quem você precisa se aproximar? Fale, toma decisões pontuais. Aqui saudade, decisões pontuais da sua disciplina espiritual, de ler a palavra. Qual decisão que você precisa tomar? Tome a decisão e dê um passo. Teu amor me faz de novo, como da primeira vez, como da primeira vez. Eu quero voltar. Jesus vai criando uma paixão, vai incendiando o nosso coração com uma chama inapagável. Espírito de Deus, se você também quiser entregar a sua vida para Jesus, pode vir. Se você quiser voltar para os caminhos de Deus, venha, toma decisões hoje. Hoje é uma noite de decisões, de criar raízes em Deus, porque Ele tem pressa em levantar uma igreja que frutifica em abundância. Há um propósito de Deus para a sua vida, há um chamado de Deus para essa geração. Espírito Santo, Espírito de Deus, adora Ele, meu irmão. Você não é um espectador de um culto. Não perca esse ambiente tão propício para orar. Não perca esse ambiente tão propício para se lançar, para louvar, para buscar, para se entregar, para se mover. Espírito de Deus, desfaça de volta a chama do primeiro amor, de forma ainda maior. Eu quero voltar. Deita-me em teu colo, Jesus. Se Deus nos molde como me abraça. Aleluia. Vamos nas mãos do Leiro, vai orando sobre quero isso. renascer.